Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma noite de segunda-feira, estamos aqui para juntos darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Sempre falamos que é um estudo transformador para nós. Foi o primeiro livro de Allan Kardec. Então, convidamos vocês e pedimos sempre para que vocês também convidem os seus amigos, convidem todos que vocês possam, para que a gente possa disseminar esse estudo que é tão importante. Estudo da doutrina espírita, não só do Livro dos Espíritos, mas o estudo da doutrina é transformador em nossas vidas. No Espiritismo nós falamos que uma das maiores caridades, Célia, que nós podemos fazer é a divulgação do Espiritismo, a divulgação da doutrina espírita, a divulgação do Evangelho, a divulgação da palavra de Jesus. Essa é uma das maiores caridades, porque é através dela que a gente consegue atingir o cerne da questão de cada um, do entendimento, daquilo que a gente precisa para darmos início às nossas transformações. E essa transformação é um processo. Essa transformação não se dá de um dia para o outro. Não se dá nem de um ano para o outro. Isso vem gradativamente, é uma semente que a gente precisa plantar e regar todos os dias. Cuidar dela, para que ela se transforme numa grande árvore. Esse entendimento, essa fé, esse saber. Porque até então, sabe, Célia, a gente diz assim, você acredita em Deus? Eu acredito. Mas quando a gente tem a oportunidade de mergulhar dentro desse entendimento da doutrina espírita, a gente deixa de acreditar em Deus. A gente sabe. Não acredita. Porque quem acredita pode desacreditar. Mas quando a gente sabe, não tem mais como. É como você já disse aqui algumas vezes. Quando a gente aprende a ler, não tem como. Não tem como você falar assim, não lê aquela, você já leu. Então, quando a gente sabe, mergulha nesses ensinamentos, e a gente sabe da existência desse mundo espiritual, a gente não tem mais dúvida. Então, todos vocês estão convidados a continuar conosco e chame os seus amigos para que eles possam também desfrutar desse conhecimento. E quando a gente fala nesse estudo, Nivaldo, nós aprendemos a fazer dessa maneira, de ler, e assim é com o Evangelho, assim é aqui, e assim acontece com os outros livros da codificação. É preciso que a gente entenda. Vamos ler a pergunta, porque muitas das vezes você eu já estudei o livro todo. Eu já li. Você estudou, você leu. Ler não é estudar, não. Ler não é estudar. Estudar é você ler a pergunta que Kardec faz em relação ao Livro dos Espíritos e pensar nela, refletir sobre ela, ler a resposta dos Espíritos. É por isso que estudar em grupo, né? Em grupo é muito bom. Fundamental. É muito bom. É um facilitador. E é o que nós procuramos fazer aqui. Pedimos sempre, Nivaldo, então, pede sempre isso. Para que vocês interajam. Coloquem suas dúvidas, porque, Célia, é fundamental, você está falando aí da leitura, né, ler a pergunta que Kardec formulou, ler a resposta que a espiritualidade trouxe, mas e conversar sobre ela, conversar sobre a pergunta, conversar sobre a resposta e encaixar na nossa condição atual. Trazer para a nossa vida o que essa pergunta, o que essa resposta tem a ver comigo hoje. Por exemplo, né, no programa passado nós começamos de civilização. E aí, numa das questões,
Kardec pergunta sobre o progresso da civilização ou decadência da humanidade. Então a gente reflete. Precisa raciocinar. O que está acontecendo hoje, a gente joga em cima da pergunta de Kardec. Isso é... E é por isso que esse estudo, Célia, é um estudo dinâmico. Porque quando a gente terminar na última pergunta, nós voltarmos para a primeira, nós vamos já ter passado pelo menos alguns anos, e a gente já vai ter condições de aprofundar com outro olhar, outro entendimento, aquela primeira pergunta do livro. E assim sucessivamente todas as outras. Esses programas, esses nossos estudos, eles estão lá gravados, estão armazenados lá nas mídias do MAP, né, Facebook, YouTube, Web TV. E quando a terminarmos, vocês podem voltar lá na primeira e vocês vão pensar assim, mas eles falaram isso? Mas só isso que eles falaram? Porque o entendimento já é outro. E é muito bom isso. Então vamos fazer a nossa prece para darmos início dar continuidade ao nosso estudo nessa noite. Então, sempre agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, porque foi com a permissão dele que nós estamos aqui mais uma vez para evoluirmos, para participarmos de toda essa história programada, parte delas no mundo espiritual e outra parte nossa, com o nosso livre-arbítrio. Então, pedindo sempre aos nossos anjos guardiões que possam nos intuir, nos inspirar, pedindo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, que possam nos inspirar sempre no caminho do bem, nos trazendo esse entendimento necessário para que a gente possa cumprir com o que nós nos comprometemos lá em cima. Repararmos os nossos equívocos de encarnações passadas. Que a gente possa retornar, que retornaremos todos nós, ao mundo espiritual com um passinho à frente, que seja voltado, direcionado para a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral. Então, que nessa noite nós possamos ser abençoados, iluminados e intuídos por Deus e por toda essa espiritualidade responsável por esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E como nós sempre fazemos, temos uma reflexão que vai ser colocado aí na tela para vocês. E a nossa reflexão dessa noite diz assim: nada dura para sempre, nem as dores e nem as alegrias. Tudo na vida é aprendizado. Tudo nesta vida passará. É reflexão da noite, para que a gente pode levar para a semana, né? Porque a gente precisa refletir. Muitas das vezes nós nos encontramos, Célia, mergulhados numa dificuldade em que a gente se vê sem solução, a ponto de pensarmos que não temos mais saída. E temos, porque tudo nessa vida passa. É só nós termos paciência. Se nós estamos passando nesse momento, se vocês estão passando nesse momento, por dificuldade, seja ela de que ordem seja, física, emocional, financeira, saúde, familiar, entendam que alguma coisa precisa ser aprendido com o que vocês estão passando, com o que nós estamos passando. E vamos voltar esse olhar para que a gente possa avaliar o que eu preciso aprender com isso que eu estou passando hoje. O que eu preciso, que movimento eu preciso fazer para sair? O que eu preciso avaliar, analisar, para resolver, para melhorar ou para me conformar? Se for uma condição tal que eu precise me resignar. Eu preciso entender isso, né? Tendo essa ideia que tudo nessa vida passa. Mesmo o que nós julgamos que hoje seja inevitável, passará.
Porque, muito provavelmente, nós temos que entender que são males do nosso corpo físico, que nós, um dia, deixaremos para trás e teremos novas oportunidades nesse hiperespírito e espírito perfeito. Nada dura para sempre. Começa a reflexão de hoje, dessa semana que trouxemos para vocês. Nem o nosso corpo físico, nem ele vai durar para sempre. Vai chegar um momento em que ele não serve mais. E muitas das vezes, diante disso tudo que Nivaldo falou, esse aprendizado, a gente precisa sim parar em todos esses momentos. E nos momentos de alegria, porque nós não paramos, quando é momento de alegria, é euforia só. Nos momentos de dor, de sofrimento, não. Aí a gente tenta mergulhar, tenta falar com Deus, tenta pedir ajuda. Mas esse aprendizado, a gente precisa, nesses momentos em que paramos, para pensarmos naquela palavra dita inadequadamente, naquela reação que eu tive. Quantas coisas nós poderíamos ter evitado, quantos melindres desenvolvemos em nós e que ocasionou um mal-estar muito grande, seja familiar, seja no trabalho, seja onde for. Então, nós precisamos, primeiro, ter essa reflexão dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, das nossas falas, dos nossos pensamentos. E precisamos ter a certeza dessa afirmação, dessa mensagem, que tudo passa. Tudo passa. Não há dor interminável, o desespero não pode, não podemos deixar esse desespero tomar conta, não podemos. Tudo vai passar, eu preciso alimentar a minha fé, eu preciso me ligar mais do que nunca ao nosso Pai. E essa certeza dessa resignação, trabalho sim, mas resignado. E Célia, tudo na vida é aprendizado. Tudo. A reencarnação é uma forma pedagógica que Deus nos oferece para que a gente possa aprender. Corrigir. Né? Essa escola da vida. Então, nessa escola da vida, tem umas provas que são mais fáceis e tem umas provas que são mais difíceis, que a gente precisa estar mais fortalecidos. A gente tem que dar uma atenção maior. Precisamos estar mais fortalecidos. A essa, vamos dar uma atenção maior. Mas sempre é importante, né, Célia, com muita resignação e sem revolta. E essa certeza que tudo passa. Perfeito. Seja aqui, seja no mundo espiritual, mas passa. Vai passando. Vamos lá para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos na lei do progresso, no item referente à civilização. Nós estamos na questão 791. A 791, eu vou só repetir a questão 790, para que a gente possa entender, ter uma ideia da questão 791. Na 790, Kardec pergunta: é um progresso a civilização ou como a entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? É progresso da civilização ou decadência da humanidade? A humanidade
passou para ser civilizada ou é uma decadência dessa humanidade? Aí a espiritualidade nos diz progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância para a madureza. Quando Kardec coloca, e os espíritos respondem, Célia, o entendimento dessa civilização, né, é uma evolução intelectual do homem. Né? Se essa evolução intelectual do homem provocou a decadência da humanidade. Porque muitos acreditam, né, que através da intelectualidade o homem... Com todas essas descobertas, homem, com todas essas facilidades, a coisa se degenerou. Por isso é que eles respondem que é um progresso incompleto, porque é o progresso da intelectualidade, mas não o progresso moral. Aí, na 791, Kardec pergunta, apurar-se-á algum dia... Como é que está na tua? A civilização se depurará um dia? Apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que hajam produzido? E eles nos respondem sim. Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Então, é o que o Nivaldo falou. O progresso intelectual tem um desenvolvimento muito maior do que o moral. Então, vai acabar com esses males que a civilização traz? Vai. Mas a hora que esse progresso moral também estiver com o seu desenvolvimento mais apurado. Porque, por enquanto, São as duas asas, né, Célia? Quando esse progresso intelectual ele for compatível, ou o progresso moral for compatível com o progresso intelectual, nós então teremos essa condição desses males serem abolidos. Porque esse progresso intelectual, teoricamente, ele facilita esse desenvolvimento moral, teoricamente. Quando ele diz que o fruto não pode vir antes da flor, porque primeiro nós temos que nos civilizar. Nós precisamos primeiro do conhecimento, para depois a gente fazer a aplicabilidade desse conhecimento dentro da moralidade. É por isso que ele é um facilitador. E ele ele vai chegar a um termo em que esse desenvolvimento intelectual vai favorecer o desenvolvimento desse progresso moral. Questão 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Por quê? Eles respondem, porque os homens ainda não estão prontos nem dispostos a alcançar este bem. Então, a gente percebe isso ainda hoje, Célia. Eu não quero, não quero. É a vontade de não quero. Ele não quer ainda. Não está preparado. Não estão aptos nem dispostos. Já tem o conhecimento? Tem. Já temos o conhecimento. Mas não temos ainda essa vontade de fazer a transformação dentro do que nós sabemos. Porque o moral dá trabalho. Dá trabalho. Porque o moral nós temos que abrir mão de muita coisa. Você precisa sair, deixar de fazer algumas coisas que te dão prazer. Quando eu estiver disposta, eu vou ter que tocar no meu orgulho. Eu vou ter que tocar na minha vaidade, no meu egoísmo. Isso aí é muito dolorido. Isso aí é muito trabalhoso. Mas tem um item A essa questão. Aí Kardec pergunta, não seria também porque ao criar novas necessidades, ela sobreexcita paixões novas? E eles respondem, sim, exatamente.
E porque nem todas as faculdades do espírito progridem simultaneamente. É preciso tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Então, nós precisamos exatamente dessas duas condições para que a gente possa atingir a perfeição. Do intelectual, do intelecto, precisamos dele, e tão importante que eles dizem que é a flor que vai originar o fruto, e precisamos também desenvolver essa moralidade, mas que os dois não vêm juntos, né? E ao criarmos essas novas necessidades, essas novas paixões, nós então não podemos esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Estamos incompletos ainda, porque não chegamos com com o mesmo entendimento da parte da moralidade que nós temos hoje da intelectualidade. É o que a gente sempre fala aqui na série. Nós tivemos um avanço tecnológico nesses últimos anos fabuloso. Nós não podemos negar que na década de 40, 50, quem é de 60, quem é tem um pouco mais de idade, sabe? Observarmos os carros que nós andávamos, o nosso sistema de comunicação que nós tínhamos, nem todo mundo. Quem que tinha telefone em casa na década de 70, de 80? Em relação à moralidade. E hoje nós temos, algumas pessoas têm mais de um telefone celular. Mas em relação à moralidade, nós não tivemos a oportunidade de termos o mesmo avanço. Ainda continuamos capenga. Aí nessa luta. Aí nessa questão que você acabou de ler, Nivaldo, na 792A, eles nos pedem para... Questão 751 e 780. A 751 fala do infanticídio. A 751, Kardec pergunta: como se explica que entre povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Aí a espiritualidade responde: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. Isto se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. É só a intelectualidade, sentimento nenhum. E na 780 ele pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não. E a espiritualidade responde: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Porque o progresso intelectual nos traz novas perspectivas de ter. Tecnológicos, ter. E não de ser. O progresso moral nos traz essa condição de sermos. Mas nós Mas vamos eles chegar dizem, lá. né, Célia, que é preciso tempo para tudo. Tudo. Olha a resposta deles. É É preciso tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Então, nós ainda somos incompletos. Nós vamos conversando aqui. Nós estamos no segundo estágio. Nós saímos do mundo primitivo, e estamos no mundo de prova e expiação. É o segundo estágio. Quer dizer, é muito recente ainda. Então, é uma civilização ainda muito novinha, muito incompleta. A gente precisa guardar esses dois nomes: civilização e humanidade. Civilização e humanidade. E aí a 793. Kardec pergunta: por que indícios
se reconhece uma civilização completa. 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 Que tenha desenvolvido o intelecto e a moralidade. E a moralidade. Porque indícios... Quais são os sinais que nós vamos perceber que essa civilização é uma civilização já evoluída nesse ponto de vista, né? Completo. Então, repetindo a pergunta de Kardec, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? E a espiritualidade nos responde: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Não é pelo intelectual. Não é pelo intelectual. Pelo intelectual, talvez a gente até tivesse numa classificação claro. mais alta que estamos hoje, na verdade, né? Mas o que vamos reconhecer essa civilização pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados. É o que nós cremos, né? Porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Perfeitamente. Não é mesmo? Eu acho que ele escreveu para nós isso ontem. Porque vos alojais... A gente não vive mais em caverna. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Saímos lá do mundo primitivo, já estamos aqui nos achando, né? Isso. Todavia, quando eles falam isso, todavia, porém, contudo, aí pode vir que vem lambada. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados. Olha só. Humanidade nós somos. Agora a espiritualidade nos diz: todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, como a espiritualidade diz, não podemos dizer verdadeiramente que somos civilizados. Nós somos ainda povos esclarecidos. É como o Nivaldo falou, saímos de um mundo primitivo e estamos no mundo de provas e expiações. É a primeira fase da civilização. Nós não sabemos quantas fases nós vamos levar para que banirmos todos os vícios e nos tratarmos como irmãos praticando a caridade cristã. Quanto tempo? Quantos degraus nós temos? Todos os povos se tratarem como irmãos. Quantas guerras hoje nós temos no planeta. orbe terrestre, no planeta? Quantas guerras? Quanto tempo levará para que esses povos que hoje estão em guerra se tratem como verdadeiros irmãos? Verdadeiros irmãos. É por isso que nós temos que nos considerar povos esclarecidos. Estamos procurando esses esclarecimentos. Civilizados ainda não somos. Vamos ser, sim. Isso é meta, isso é o nosso caminho. Mas esse caminho é feito de caridade, esse caminho é feito de irmandade, esse caminho é feito de banimento de todos os nossos vícios.
E tem uma nota de Kardec. Ele nos diz assim: a civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, desconhecido do homem no estado primitivo. Porque cada um tem as suas gradações e a misericórdia do nosso Pai, ela é tão abrangente e igualitária que nós já ouvimos falar que ele não nos dá fardo mais pesados do que nós possamos carregar. Então, esses males, determinados males que hoje nós conhecemos, eles eram desconhecidos do homem primitivo, porque não podia. Não tinha como conhecer. Não tinha como. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar algum dos males que gerou, males que desaparecerão com o progresso moral. A gente percebe que a gente pode, se nós pudéssemos escolher moral ou intelectual, vamos desenvolver o moral primeiro, porque vai nos livrar de muitas coisas. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíproca, em que menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis nenhum privilégio consagre e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, em que com menos parcialidade se enxerga a justiça, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, em que exista menor número de desgraçados, enfim, em que todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Então a gente percebe nessa nota de Kardec, ainda estamos um pouquinho longe, dessas duas nações,
que falta Ainda falta um uma pouquinho boa pra gente. estrada para que Para que a gente possa chegar lá, né? percorrer, para que possamos falar dessa civilização. Porque, por enquanto, ainda somos povos esclarecidos que precisamos alcançar esses pontos. Essa civilização, essa civilidade. E quando a gente fala em menos parcialidade que se exerça, menos parcialidade se exerça a justiça. Que o fraco encontre sempre amparo, que o fraco encontre sempre amparo contra o forte. Primeiro que quando nós atingirmos isso, ele não vai precisar solicitar esse amparo contra o forte. O forte vai ajudar, porque essa é a função do mais forte, é estender a mão. Mas não. Hoje... Extinguir essas diferenças, né, Célia? Hoje a gente não faz isso. Então falta ainda. Ainda não fazemos. Ainda não fazemos. É meta, é meta. Como nós lemos numa questão passada, quando a grande maioria estiver se encaixando dentro dessas condições, nós teremos a mudança. Nós teremos a mudança desse orbe. E isso é meta de cada um de nós e da humanidade. E aí, Célia, a gente vai agora para, dentro ainda da lei do progresso, nós vamos para um outro tópico que vai falar sobre progresso da legislação humana. Das nossas leis. Das nossas leis. O progresso dessas leis. E a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, a 794, diz assim: a sociedade poderia ser regida apenas pelas leis naturais, sem a cooperação das leis humanas? Se nós pegássemos apenas as leis divinas, as leis naturais, e dissesse, olha, vamos, a partir de agora, as nossas leis são essas. Nós poderíamos fazer isso? Kardec pergunta aos espíritos, e eles respondem, poderia. Se as compreendessem bem e se tivessem vontade de praticá-las, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências e são-lhes necessárias leis específicas. Então, infelizmente, Célia, a gente ainda não estamos ainda em condições morais de nos esforçarmos, termos essa vontade de praticar, de entender e praticar essas leis divinas. A nossa vontade ainda é de transgredir. Ainda é a lei, como da questão de Kardec, você leu aqui, da nota de Kardec, ainda do forte se sobressair em cima do fraco. Ainda não temos essa paridade, né? Mas quando a espiritualidade nos diz são-lhes necessárias leis especiais, a gente vai ver, Nivaldo, que lá em Moisés já foi necessário. Já foi necessário. E a gente ainda... Lá em Moisés já tinha as leis civis. Porque quando Moisés recebe os 10 mandamentos... Que são as leis divinas. Seria para nós, aquele povo daquela época, nós... vivermos dentro daqueles 10 mandamentos. Mas o que Moisés percebe? Não era possível. Não era possível. Então ele cria mais 700 leis civis que intitula como sendo divina para que aquele povo obedecesse, mas eram leis civis para conter aquele povo, naquela época, ignorante, que éramos nós. E que ainda precisamos de muito mais leis, né? Moisés só fez 700 naquela época. Hoje nós temos quantas? A nossa centenas de milhões de quanto? leis, né? E aí nós vamos para 795. Kardec pergunta,
qual a causa da instabilidade das leis humanas? Instabilidades por quê? Porque elas mudam. Mudam. São leis, criadas leis que são substituídas, leis que são complementadas, leis que a gente escuta que não pega, leis que são geradas, mas que não funcionam, são substituídas. Essa instabilidade. E a gente sabe que as leis divinas, elas são imutáveis. Elas são. Não tem aquele adendo. Não tem aquela exceção. Não tem. As leis divinas... Não tem interpretação. Não tem. É aquilo e acabou. Aqui funciona na Terra, é uma lei, no outro orbe é uma outra lei. Não, a lei do universo. Então, Kardec pergunta qual a causa da instabilidade das leis humanas? E eles nos respondem, nas épocas da barbárie, são os mais fortes, na época da barbárie, são os mais fortes... Mudou. São os mais fortes que fazem as leis. E eles as fizeram para si. Lá naquela época, agora é diferente. A proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, da justiça verdadeira, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis vão se tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Perfeito. Quanto mais se aproxima da vera justiça, tanto menos instável vão ser as nossas leis. Justiça verdadeira, né, Célia? É preciso que aquele que faça a lei, ele não busque o benefício próprio, como acontecia lá naquela época. Então, no momento em que nós tivermos essa condição de que as leis forem criadas tendo por base a maioria, independente de quem esteja as criando, nós estaremos tendo as leis mais compatíveis com as leis naturais. Então, a espiritualidade nos diz, tanto mais estáveis vão se tornando as leis humanas, né? Tanto mais estáveis vão se tornando, conforme vão sendo feitas para todos. Feitas para todos. E se identificam com a lei natural. E aí essa instabilidade desaparece. Tem uma nota de Kardec. Célia, eu acho que a gente poderia deixar essa nota de Kardec, porque você vai ler, vai precisar comentar. Nós estamos no final. A gente pode parar estudo. Aqui. Vamos parar nessa questão, a gente até pode voltar a ela na próxima segunda-feira. E aí a gente continua, inclusive, com a nota de Kardec. Se você achar que tudo bem. Talvez não dê tempo da gente comentar essa nota, né? Então, chegamos, né, ao final de mais esse encontro, esse nosso encontro das segundas-feiras. Agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo ao nosso Pai por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo a todos vocês, amigos espirituais, pela proteção, pela luz que jorram sobre todos nós. Agradecemos, Mestre, pela condução, pelo carinho que nos dedica,
por essa força que nos chega através da tua luz, do teu auxílio. E te pedimos, Mestre, que nos ajude a sermos sempre merecedores de estarmos e de querermos estar perto de ti. Precisamos, Mestre, já entendemos isso. Precisamos da tua companhia em nossas vidas. Esteja conosco, porque desejamos e precisamos, necessitamos estar contigo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.